Então, gente, hoje nós iremos falar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como o nome da lei já está falando, é uma lei direcionada à educação, né? Então, é a primeira concepção, né? LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Eu sempre falo para vocês que em concurso público, muitas vezes, ao invés de estar escrito lá na questão, segundo a LDB, muitas vezes está escrito segundo a Lei 9394/96. Então, vocês também têm que saber que a Lei 9394/96 é a LDB, tá? Então, tem que ter esse conhecimento para um concurso público, porque senão a pessoa pega e lê lá, Lei 9394, fica desesperado e já erra, né? Então, é uma dica, né, para vocês que vão fazer concurso público, que pode estar escrito na questão LDB, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou Lei 9394/96, tá? O que é LDB? É uma lei, né, como já falamos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, tá? Ela é uma legislação que regulamenta o sistema educacional. O que é sistema educacional? É toda a educação no nosso país, pública ou privada. Todas as escolas, toda a educação, todo o sistema educacional público ou particular, ele é fundamentado por essa legislação. Não pode ser diferente. Por que não pode ser diferente? Porque a educação é direito. Não pode ser essa lei aqui é para a escola particular, essa lei para a escola pública. Não existe isso, tá? Então, sistema educacional é todo o sistema nacional de educação. E ele envolve as escolas públicas e as escolas privadas, tá? Então, a LDB, ela regulamenta. Então, todo documento, tudo que é feito numa escola é regulamentado pela LDB. Por isso que nós, professores, temos que conhecer essa lei. Ela é fundamental, porque ela regulamenta, ela fundamenta todas as nossas ações dentro da escola. Tem que ser de acordo com a LDB, tá? Então, é a legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil, da educação básica ao ensino superior. A educação básica vai desde onde? Desde a educação infantil até o ensino médio, educação básica. E também a LDB fala da educação básica e do ensino superior. Então, é todo o sistema nacional de educação. Quando vão fazer concurso público, nós não estudamos todos os artigos da LDB. Por quê? Porque se você faz um concurso público direcionado à educação infantil, então você tem que estudar os artigos principais que fundamentam a LDB, mas também os artigos direcionados à educação infantil. Você vai fazer sobre ensino médio, ensino fundamental, assim por diante, né? Você vai fazer a educação básica, a educação infantil, até o ensino médio. Não precisa estudar os conteúdos que estão direcionados ao ensino superior. Por quê? Porque não vai ser cobrado, entendeu? Então, num concurso público, é direcionado de acordo com a etapa que você está fazendo o concurso. Muito bem. Eu já falei ontem para vocês, quando eu falei do Estatuto, hoje eu vou falar da LDB. Quando vai estudar uma lei federal, vocês têm que direcionar para os princípios. O que é princípios? O que embasam e fundamentam essa lei? Ontem nós vimos que o Estatuto, o que fundamenta o Estatuto? Quais os princípios? Proteção integral, prioridade absoluta, pleno desenvolvimento, tudo isso fundamenta o Estatuto. Agora, o que fundamenta a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele fundamenta toda a educação brasileira. E o que está escrito nesses princípios está lá no artigo 206 da Constituição Federal. Veja, nós estamos estudando a LDB e também estamos estudando a Constituição. Porque a Constituição Federal, em 88, a lei, né, a lei maior, a Carta Magna do nosso país, todas as leis têm que estar de acordo com a Constituição Federal. A Constituição Federal foi feita em 88. Tá? A Constituição Federal, no artigo 206, ele fala os princípios gerais da educação brasileira. O que são esses princípios? Por que eles são importantes? É o que fundamenta como que deve ser a educação brasileira. Como nós devemos pensar a educação brasileira.
Vou dar um exemplo bem assim, eu posso dar um exemplo bem ridículo para que vocês entendam. A nossa educação não é de terrorista. Por quê? Porque não está nos princípios gerais, entenderam? Então, os princípios gerais que vão dizer o que nós queremos formar, o que embasa, o que fundamenta a escola, a educação. Então, isso está no artigo 206. E a LDB veio reafirmar no seu artigo 3º. Então, no artigo 3º da LDB e na Constituição Federal, no artigo 206, tem os princípios gerais da educação brasileira, tá? E aqui está, no artigo 3º da LDB, os princípios gerais da educação. Então, diz o seguinte no artigo 3º da LDB. Nós estamos estudando esse artigo por conta que ele é importante e muitas questões caem. O ensino será ministrado com base no qual princípio? Daí ele vai ter lá as opções. Então, aqui estão todas as opções, né? Todos os princípios que fundamentam o ensino brasileiro, tá? Quais são os princípios? Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que é isso? Gente, se a educação é direito, é para todos. Igualdade de condições para acesso. O que é acesso? Fazer a matrícula. O que é permanência? Permanência é o aluno entrar na educação infantil e sair no ensino médio e depois fazer a universidade. Fazer a educação básica completa e fazer o ensino superior. Isso é permanência. Não é ficar permanecendo e ficar reprovando de forma alguma. É permanecer, quer dizer, entrou naquela etapa, naquela idade correta, permaneceu, teve êxito, não saiu da escola, não se evadiu. Então, um dos princípios gerais da educação brasileira é a igualdade de condições para acesso, para fazer a matrícula, mas também permanecer para concluir. Se você entra lá na educação infantil, com 4 anos, que é obrigatória, 4 anos, na pré-escola, você deve sair lá da educação básica, no ensino médio, tá? Com 14 anos no fundamental, depois 17 anos. Com 17 anos, concluiu o ensino médio, concluiu a educação básica. É isso que é permanência, tá? Outro princípio do ensino: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Então, né, o aluno, ele tem que ter essa liberdade de aprender, ensinar, pesquisar. Outro princípio do ensino, segundo o artigo 3º da LDB, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. As escolas não têm que ser quadradinhos, tudo igual. Nós temos várias ideias, várias comunidades que são trabalhadas. Se a educação é o direito, existe a igualdade, também existe a equidade. O que é a equidade? Vai atender de acordo com cada comunidade. Nós não vamos ter o mesmo olhar. A educação não vai ser fechada, todas as escolas serão desse jeito. Não. As escolas serão diferentes, né? Concepções pedagógicas. O que é concepções pedagógicas? A forma de ensinar. Claro que embasadas, né, nesses princípios, mas direcionada a diferentes formas de trabalho. Uma escola trabalha, de repente, com mais projetos, outra trabalha mais com os aspectos teóricos, sei lá, né? Então, são concepções pedagógicas diferentes. Outro princípio, né? Então, o ensino será ministrado com base no outro princípio. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, outro princípio que deve fundamentar o ensino. Gratuidade do ensino público. Antes disso, pulei, desculpe. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, a própria LDB diz o seguinte, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, a educação vai ter as escolas públicas, mas pode também ter as escolas privadas. Né? Poderia estar escrito aqui só escola pública? Sim. Que bom se nós tivéssemos só escola pública, eu acho maravilhoso. Por conta do quê? O ensino seria de qualquer forma? Não, gente, a educação. Se nós estamos embasados na LDB, na BNCC, em todos esses documentos, é só desenvolver o nosso trabalho, entenderam? Então, não é porque a escola é pública, é privada, tem que ser diferente, não. É direito. Né? Então, nós temos que trabalhar fundamentados nesses documentos.
Então, aqui diz assim, ó, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, pode ter escola pública, pode ter escola privada, mas elas não podem fugir, né? Não pode ser diferente desses princípios, tá? Inciso 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, um dos princípios do ensino, segundo o artigo 3º da LDB, é gratuidade do ensino público. O que é isso? Significa que a escola pública deve ser gratuita. Não pode ser cobrado. Entendeu? É gratuita. Então, por exemplo, se o professor vai fazer uma avaliação e pede um dinheiro para colaborar, pode ser dado, sim, como forma de colaboração. Mas o aluno não pode perder uma prova ou uma atividade por conta que não pagou. Porque um dos princípios, no artigo 3º da LDB, e também está no artigo 206 da Constituição Federal, um dos princípios do ensino é gratuidade. Por que gratuidade? Porque a educação é um direito. De forma alguma, alguém pode perder alguma atividade ou deixar de fazer por conta de ser cobrado. Então, dentro do estabelecimento do ensino, diz assim, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, existe a escola particular? Existe outras escolas, outras, né, que nem agora estou dando aula para vocês, né? Não é dentro da instituição pública. Por quê? Porque lá eu não posso, lá é gratuito, lá tem que ser gratuito. Entenderam? Então, não é dessa forma que não pode ser cobrado de forma alguma, nada pode ser cobrado. Pode pedir a colaboração, certo? Mas o aspecto de gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, quer dizer, em escolas públicas, deve ser gratuito, para que nenhum aluno perca, né, uma atividade, uma avaliação por conta, né, de alguma cobrança, tá? Continuando ainda os princípios do ensino, segundo o artigo 3º da LDB. Valorização do profissional da educação escolar. Então, verifique que a própria lei direciona esses aspectos da valorização do profissional. Por que é importante? Se a educação é um direito, tem que valorizar quem? O professor. Profissional da educação escolar, valorização. Valorizar em vários aspectos, né? Até de formação. Por que de formação? Porque, de repente, ele entrou com um nível de conhecimento, ele tem que evoluir. Então, para ele evoluir, vai ser sempre trabalhado formações. Por isso que, por exemplo, hoje, nas escolas estaduais teve formações. Precisa, sim, é essencial para que esse profissional aprenda, desenvolva. Imagine eu, né? Sou professora desde 1988, faz tanto tempo. Imagine todo o conhecimento que eu fiz lá, pedagogia, no magistério. Eu só ficasse com aquele conhecimento. Meu Deus do céu, socorro, né? Não dá. As coisas mudaram. A visão de como o aluno se desenvolve melhorou, né? Então, todos esses aspectos, a gente tem que estar sempre estudando quem escolhe essa profissão. Né? Então, precisamos valorizar com essas formações, com o plano de carreira. O que é plano de carreira? Plano de carreira é que quando você entra num concurso público, você vai subindo de nível. Referências, né? Vai subindo o teu salário, vai aumentando. Então, é a forma de valorização. Plano de carreira que é chamado, tá? Outro princípio do ensino, gestão democrática no ensino público na forma desta lei da legislação dos sistemas de ensino. O que é isso? Gestão democrática é todos pensar em educação. Numa escola, e outra coisa, diz assim, gestão democrática do ensino público. Então, a lei está dizendo que um dos princípios do ensino é gestão democrática para o ensino público, ele não fala da escola particular. Por que não fala gestão democrática para a escola particular? Porque a escola particular tem seu sistema, tem sua organização. Entenderam? Ela pode, se quiser, ter a gestão democrática. O que é gestão democrática? É ter o conselho escolar, né? O conselho escolar vai ter geralmente em escola particular, mas ter o Grêmio, ter a PMF, ter várias representações para pensar a educação. O que é isso, pensar a educação? Quando existe um problema, não pode só uma pessoa tomar uma decisão, tem que todos pensar. Conselho de classe, como é que é feito? É a discussão do desenvolvimento, como é que está indo o aluno.
Então, não é o professor que diz assim, ah, o aluno está aprovado, está reprovado, pronto, acabou. Então, passa para conselho. O que é passa para conselho? As pessoas que fazem parte do conselho irão discutir. Ah, esse aluno participa, tal, tal. Aí ele foi só ruim nessa disciplina. Aí o conselho vai tomar essas decisões. Ah, essa turma está com problema, vamos nos reunir. O que nós precisamos fazer? Nós, conselho, gestão democrática. Então, gestão democrática é isso. Agora, numa escola particular, eles vão tomar outra postura, eles não vão perguntar para todo mundo, né? Eles tomam uma outra atitude. Tá? Então, a gestão democrática, segundo os princípios do ensino, segundo a LDB, é para o ensino público, tá? Muito bem, continuando ainda os princípios do ensino. Garantia de padrão de qualidade. O que é garantia de padrão de qualidade? Significa se a educação é um direito, tem que manter a qualidade. As avaliações que são feitas externas, o que são avaliações externas? É a avaliação que vem, por exemplo, agora no Paraná, foi feita a prova Paraná. É uma avaliação externa. Por que ela é importante? Porque ela precisa garantir esse padrão de qualidade, verificar o que o aluno sabe, para que melhore a educação. Tá? Então, tem gente que leva muito na brincadeira, né? A prova Paraná ou a prova Brasil, quando tem outras provas, SAEB, né? Que agora é outro nome, não é mais chamado prova Brasil, e sim SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Vem a prova, faz de qualquer jeito. Não pode fazer de qualquer jeito, tem que realmente mostrar, porque isso é garantia de padrão de qualidade da educação. Então, através dessas avaliações externas, vai verificar como é que a educação está, para verificar o que precisa ser feito para melhorar. Entenderam? Então, é todo esse pensamento, porque a educação é um direito. Então, não tem que ser ofertado de qualquer forma. E ele é ofertado para todos. Então, tem que ser pensado, todos esses aspectos. Temos que garantir o padrão de qualidade, tá? Também, né, outro princípio, valorização da experiência extraescolar. Então, não é só o conhecimento que o aluno tem em escola, porque o aluno também tem na convivência, na sua comunidade, na sua família, né? Então, todo esse conhecimento também é importante. 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aqui já está explicando, né? Essa vinculação entre educação, trabalho e as práticas sociais. Porque nós estamos formando pessoas, não é para ficar só ter o conhecimento aqui. Esse conhecimento, ele vai, né? O objetivo é que ele faça diferença na sociedade, na comunidade. Então, ninguém tem conhecimento para ficar para si, fechado. Tem um conhecimento para o trabalho, para as práticas sociais. Por isso que a gente se preocupa com o aluno, como que ele fala, como é que ele se comporta, né? Como é que o aluno participa das atividades, como é que é o comportamento dele. Porque a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais significa que nós estamos formando esse aluno para a vida. Não é para só ter o conhecimento e acabou. O que vai fazer com aquele conhecimento? Ele vai, através desse conhecimento que ele teve na escola, ele vai viver em sociedade, ele vai desenvolver assim por diante, né? Também, outro princípio, consideração com a diversidade étnico-racial, né? Gente, quando diz assim numa lei, incluído pela Lei 12.796, sempre numa lei federal, que nem a LDB foi feita em 1996, tá? Ela não é a mesma, ela teve várias alterações. Cada alteração da lei não altera assim, vou tirar esse parágrafo e colocar aqui. Não é assim que faz. Para alterar uma lei, qualquer palavrinha, para tirar, para incluir, é feito outra lei, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, num concurso público, num edital, vai estar lá, Lei 12.796 de 2013. Ele diz assim, ai meu Deus, que lei que é essa? É uma lei que alterou alguns artigos da LDB, tá? Ou a Lei 13.632 de 2018, alterou, incluiu um artigo na LDB, tá? Então, para que vocês saibam. Às vezes a pessoa não entende, né? Então, muitas vezes, alguma lei, ela altera um artigo da lei maior, tá? Então, para alteração de qualquer artigo, tem que ser feito outra lei. Então, a Lei 12.796 alterou, incluiu, né, esse inciso, consideração com a diversidade étnico-racial, que é também um princípio do ensino, e a 13.632 de 2018
ela incluiu a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, ela estendeu, né? Essa lei, qual é o objetivo do princípio do ensino? Que continue estudando, né? Não fique só aquela etapa. O conhecimento é bom para todos, né? Agora, eu vou fazer um resumão, tá? Importante que vocês vejam, porque aqui é como se fosse um resumo de todos os artigos. Todos não, né? A maioria dos principais artigos da LDB, tá? Então, para que a gente possa entender o que é LDB. Então, brevemente, né, o resumo, o Estado tem... deixa eu ver aqui. Aqui vamos falar brevemente do item que corresponde aos deveres do Estado com a educação. Então, na LDB, vai estar lá dizendo da responsabilidade do Estado, tá? O Estado não é o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, não. É o Estado como poder público, certo? O Estado, poder público, quais os deveres? Então, a LDB direciona o que o Estado deve oferecer, certo? Então, quais os deveres do Estado segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, segundo a LDB? Dever do Estado, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, significa que é importante isso? Sim. Porque quando foi feita a LDB, o que era obrigatório era apenas o ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos. Depois houve uma alteração, uma emenda constitucional que alterou o artigo da LDB e disse que a educação obrigatória deve ser dos 4 aos 17 anos, que direciona pré-escola. Por que pré-escola? Que 4 anos é pré-escola. De 0 a 3 anos não é obrigatório. Então, aqui está dizendo que é dever do Estado, não é educação infantil, é educação a pré-escola, tá? Por que é importante? A educação infantil pode até se falar, mas é na pré-escola. Na creche não é obrigatório. Então, de 0 a 3 anos não é obrigatória a educação, tá? Depois o ensino fundamental e o ensino médio, que vai até os 17 anos. Então, isso pode ser uma questão que pode cair. Qual que é a educação obrigatória no nosso país? Qual que é o dever do Estado? Educação obrigatória. De que idade? Dos 4 aos 17 anos. Dos 4 anos é desde a pré-escola até o ensino médio, tá? Por que é importante isso? Porque, como eu falei para vocês, quando a LDB foi feita, era só ensino fundamental. Então, as verbas que vinham, os financiamentos, o dinheiro que vinha para a escola pública era direcionado ao ensino fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, antes da emenda constitucional que alterou a lei, tornou-se obrigatória dos 4 aos 17 anos, antes, quando era só dos 7 aos 14, por exemplo, não vinha a merenda para o ensino médio. Vocês vão falar, mas como não vinha? Não era obrigatório, entenderam, gente? Por isso que é importante a lei, está escrito lá. É dever do Estado a educação básica dos 4 aos 17 anos. O que acontece? Investimentos, dinheiro, tudo agora vai para a educação básica, dos 4 aos 17 anos. Por que vai tudo para a educação básica? Porque é obrigatória. Entenderam? Também outro dever do Estado. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Porque a obrigatória é dos 4 anos em diante. 4 e 5. 0 a 3 não é obrigatória, mas ela tem que ser ofertada. Gratuita. Quem que oferta gratuito? O poder público? O Estado, que é chamado aqui, mas que é representado pelo município. O município que deve oferecer a educação infantil gratuita. Até os 5 anos. Então, de 0 a 3 tem que ter creche para essas crianças, entenderam? É para todas as crianças de 0 a 3? Não. Por que não? Porque não é obrigatório de 0 a 3. O que é obrigatório dos 4 em diante. Mas no Plano Nacional de Educação prevê que atenda 50% dessas crianças. Cada vez vai ampliando mais, né? Vamos ter bastante creche, bastante criança nascendo aí para poder atender todas essas crianças, né? Então, vamos lá, pensa assim, vocês estão estudando para a prova. O que é dever do Estado? Educação básica obrigatória dos 4 a 17 anos, tá? Na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Outro item, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, é dever do Estado oferecer essa educação infantil. De 0 a 3 anos tem que ter,
instituições gratuitas para que essas mães coloquem seus filhos, tá? Também é dever do Estado atendimento educacional especializado, gratuito. Para quem? Para quem? Esse atendimento educacional especializado. Quando fala atendimento educacional especializado, é um profissional especializado. Para quem? Para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. O que quer dizer isso? Que é dever do Estado. Tem que ter esse atendimento para a educação especial. Para esses alunos que têm transtornos globais, deficiência, altas habilidades. E é transversal. O que é transversal? Em todos os níveis, desde a educação infantil até a universidade. Tá? Etapas e modalidades. Só que é preferencialmente na rede regular de ensino. O que é preferencialmente? Significa não é para colocar essas crianças, né, apenas na PAI, nessas instituições que atendem. É preferencialmente que esteja na rede regular, para a inclusão. Então, por isso que muitas vezes nós temos alunos que a gente diz, nossa, mas ele não desenvolve, ele tem direito, o Estado está dizendo, ele tem direito ao atendimento educacional especializado. Por isso que tem uma professora junto com ele, que a gente chama de PAEU, né? Atendimento educacional especializado. É esse professor de atendimento educacional especializado. Por isso que esse professor fica do lado desse aluno, né? Em várias escolas a gente verifica. Porque ele tem direito. É dever do Estado. Tá? O Estado, o poder público, como nós falamos. Que está, onde está escrito isso? O que eu estou falando? Na LDB. A LDB que está dizendo isso. Tá? Esse atendimento educacional especializado tem que ser ofertado. Gratuito. De preferência, onde? Na rede regular de ensino. Muito bem. Também é dever do Estado. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram. O que é isso para todos os que não concluíram? Qual que é a idade correta? A idade própria? 4, na pré-escola, até o ensino médio, 17. Essa é a idade própria da educação básica. Mas como nós estamos falando do ensino fundamental e médio, porque ele cresceu, né? Porque da educação infantil, se ele perdeu, ele não vai fazer em outro momento, né? Perdi lá, não fiz a educação infantil. Vou primeiro fazer a educação infantil, não existe. Ele vai começar no ensino fundamental. Então, se ele não fez o ensino fundamental, qual que é a idade do ensino fundamental? Ele entra com 6 e sai com 14. Então, se ele tiver 15 anos e está no 7º ano, ele não está na idade própria. Entenderam? Se ele tem, qual que é a idade própria do ensino médio? Dos 14, né? 14, 15 anos, até os 17. Se ele tem 20 anos e está no ensino médio, ele não está na idade própria. Então, o que deve ter? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram. Não pode cursar. Não precisa só na idade própria. Certo? Continuando ainda como dever do Estado. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação. Então, o Estado tem que oferecer oportunidades para que aquele aluno possa desenvolver, aprender cada vez mais. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, é dever do Estado também oferecer o ensino noturno regular, porque muitos alunos trabalham, tá, não tem como estudar, então tem que ter oferta de ensino noturno regular. Também é dever do Estado, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, que é chamado da educação de jovens e adultos, ou chamado de EJA, certo? Então, é dever do Estado essa oferta. E daí complementa, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. O que é característica? Se eu vou trabalhar educação de jovens e adultos, eu não vou trabalhar que nem criança. Tá? O aluno lá tem 18 anos, vai fazer o 6º ano na educação de jovens e adultos. Ele tem direito, porque ele já não está na idade própria de cursar, ele pode fazer educação de jovens e adultos, que é uma modalidade. Então, o que acontece? O que está dizendo aqui, ó, com características e modalidades adequadas.
Se ele precisar de uma modalidade de educação especial, ele vai ter esse atendimento de educação especial, que nós acabamos de verificar, que é com o profissional atendendo junto com ele. Agora, por exemplo, ele tem 18 anos, ou até às vezes tem mais, né? Eu já trabalhei em educação de jovens adultos. Tem pessoas que têm 80, tinha uma senhora que tinha 80 anos. 80 anos fazendo ensino fundamental. Vou trabalhar a galinha pitadinha com ela? Não, não posso. Quem está falando isso? A própria lei. A gente, né, estuda bastante consciente também. Tem que ter características adequadas às suas necessidades. Eu não vou trabalhar a educação de jovens adultos. Só porque ele é sexto ano que tem que fazer, eu tenho que fazer o primeiro ano, o segundo ano, vou trabalhar de acordo com o que ensino para as crianças. Não, tem que ser de acordo com, né, a sua necessidade, a sua disponibilidade, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Boa noite, tá? Pensei que alguém estava perguntando. Continuando. Então, oferta de educação de jovens adultos com essas características e modalidades, tá? Se tiver alguma dúvida, vamos perguntando. Então, tudo isso, e também, né, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, tudo isso é um dever do Estado ofertar, certo? Continuando, também dever do Estado ofertar atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. O que é isso? Gente, programas suplementares. É o livro didático, material didático escolar. Por que todo mundo recebe o livro didático? Porque a lei diz que é para ter um programa suplementar, que é o Programa Nacional PNLD, do livro didático PNLD. Então, quem que está falando isso? A lei. Olha, Estado, é como se dissesse para o Estado, o poder público, né? É teu dever fazer programa suplementar. Então, o livro didático, que lindo, né? Porque a lei está falando, não é caridade. É o que está escrito a lei, por isso a importância da lei, tá? Também o transporte escolar, né? Transporte escolar, aqueles alunos que pegam o ônibus, por exemplo, eles moram, geralmente é o ônibus rural, né? Eles moram quilômetros longe da escola. E daí não tem ônibus lá, né? Na vila rural, geralmente. Então, o que acontece? Transporte escolar, eles dependem. Então, são programas suplementares. O que mais? Alimentação. O que é alimentação? A merenda. Acabei de falar para vocês. Lembra que eu disse que quando foi feita a LDB, a obrigatoriedade era só o ensino fundamental dos 7 e 14 anos. Então, tudo isso não vinha para o ensino médio nem para a educação infantil. Só vinha para o ensino fundamental, tá? Por conta da lei. Agora não, agora vem para todos da educação básica. Porque a educação básica é um direito, é obrigatório, então tem que ter todo esse embasamento, né, essa estrutura. Também é dever do Estado, padrões mínimos de qualidade de ensino, nós já falamos isso, né, nos princípios que estavam no artigo 3º, e também definidos como variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, quantos alunos precisamos ter numa sala, né? O que nós precisamos gastar com esse aluno? Quanto é gasto? Por isso é feito o censo escolar. Daí vem um dinheiro direcionado à escola. É um valor mínimo, mas só que vem para o aluno desenvolver em sala de aula, né? Por isso, gente, né, as pessoas às vezes não entendem. Por que a evasão escolar é tão falada, é verificado, porque o aluno falta, toda aquela situação. A escola fica ligando e não posso faltar. Porque é um direito, porque envolve dinheiro público. Entenderam? Padrões mínimos de qualidade de ensino. Cada aluno recebe, a escola recebe um valor por esse aluno estar em sala de aula. Então, a partir do momento que você faz a matrícula, é todo direito teu estar na escola. E se você não vai, é como se você desse prejuízo. É como não é dado prejuízo. Por que prejuízo? Porque é um dinheiro público.
Entenderam? É um dinheiro público que está sendo gasto com aquela pessoa que não vai para a escola. Então, não pode. É como se pegasse dinheiro e jogasse fora. Por quê? Porque tem professor, tem a estrutura da escola, tem todos os profissionais que trabalham dentro da escola, né? A variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Então, tudo é gasto para que o aluno esteja na escola, porque a educação ela é um direito. Então, as pessoas às vezes não entendem, por que fica ligando? Por que né, o aluno está faltando, fica ligando por conta disso? Porque, por exemplo, se contrata o professor, vou dar um exemplo, né? Uma sala de aula lá, matriculam 30 alunos, tá? Então, é o número de alunos daquela sala, cabe 30 alunos. Então, o que acontece? Vai professores para aqueles 30 alunos. Duas salas de 30, né? 30 e 30, vamos supor. Então, vai professor para aquelas duas salas, os professores são contratados para as duas salas, a merenda vai para as duas salas, se precisar, o transporte vai para as duas salas, os livros didáticos é comprado para as duas salas, para 60 alunos, né? Vou falar de 60 alunos, certo? Mas, de repente, vamos supor que cada turma de 30 alunos, 15 faltou. Falta, não vem, né? Desiste. Gente, eu estou gastando dobrado. Então, é melhor fazer uma sala. Só que é direito, não posso tirar. Entenderam? Não posso simplesmente excluir o aluno. Tem que verificar por que está faltando. É teu direito, está dentro da escola. Você não está, o que está acontecendo? Muito bem, também, vaga na escola pública de educação infantil ainda, o dever do Estado que nós estamos lendo, tá? Vaga na escola pública de educação infantil de ensino fundamental mais próxima de sua residência e toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, é dever do Estado ter essa vaga próxima, né, da educação infantil do ensino fundamental, certo? Por conta do quê? Porque são crianças, né? Então, por isso que tem mais escolas municipais por conta disso. Porque quando a criança vai longe, ela tem transporte escolar, né? Tem toda essa disponibilidade também. Mas, de preferência, que ela esteja próxima à sua casa, tá? Por conta de serem crianças. Muito bem, falando de organização nacional. Até na LDB, ele vai falar do seguinte, ele vai falar da estrutura, né? A incumbência de cada órgão definir os elementos estruturadores da educação escolar, iniciando pelo sistema. Gente, quando fala sistema, é sistema de educação. O sistema de educação ele pode ser municipal, estadual e federal, tá? E também particular, como nós acabamos de verificar, privado. Responsabilidades de cada esfera, sendo federal, estadual, municipal, institucional e docente. Então, nesses artigos vai dizer a responsabilidade. A LDB passa assim, o que é responsabilidade do Estado? O que é responsabilidade da União? O que é responsabilidade do município? O que é responsabilidade do docente, do professor? O que é responsabilidade da escola? Então, vejo depois nesses artigos do 9º ao 13º, ele vai estar a responsabilidade de cada um. Na LDB que nós estamos falando, né? Ele vai dar a responsabilidade de cada um. Por que é importante isso estar na LDB? Porque antes a educação era um direito também, mas ninguém assumia, entenderam? É como ele assinar, não está registrado o pai da criança, ninguém assumia. Então, a escola pública, precisamos construir para o ensino fundamental, mas quem é o responsável? Não, o município dizia, eu não sou, o Estado, eu também não sou. E ninguém construía, entenderam? Só construía lá quando... Agora, a LDB, a partir de 96, ele diz assim, opa, vamos pôr, né, nome aos bois aí, vamos falar. Estado, o que você faz? União, o que você faz? Município, o que você faz? Escola, o que você faz? Qual que é a tua incumbência? Professor, o que você faz? Entenderam? Então, do 9 ao 13, vocês vejam lá na LDB, lê esses artigos, está a incumbência, a responsabilidade de cada esfera, né? Federal, estadual, municipal, institucional. Quando fala institucional, é escola. E docente é o professor. Então, vai estar todos os artigos lá falando assim, viu? O que é a responsabilidade de cada um. Com isso, você deve compreender que existe uma divisão de tarefas e responsabilidades, porém,
trabalhando em regime de colaboração. Que esse regime de colaboração também é muito falado na LDB. O que é o regime de colaboração? Gente, se a educação é um direito, tá? Um município bem pobrezinho lá, qualquer lugar lá tão longe, né? No Brasil, pensa assim, um município bem pequenininho, eu nem sei qual falar, mas pense vocês, imagine, tem poucas criancinhas lá, tá? Que tenha 30, sei lá, crianças da educação obrigatória, dos 4 anos, que é pré-escola, dos 4 aos 5 anos. Tem 30 crianças, tá? E o município assim, mas eu não tenho dinheiro para construir escola, porque ele é muito pobre, tem poucos moradores, tem 500, 700 moradores, entende? Então não tem como construir escola para essas crianças. Pode? Não. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque a educação é um direito. E esse regime de colaboração, a lei vem falar. O que é regime de colaboração? É assim, ó, município, você não pode construir escola dessas crianças, então você, em regime de colaboração, pede para o Estado. Estado, você tem que ajudar esse município que é muito pobre. O Estado, mas também sou pobre. Então, União Federal, ajuda esse município. Por quê? Porque a educação é um direito. Então, esse regime de colaboração, mas também não é só nesses aspectos. Por exemplo, a BNCC, o Plano Nacional de Educação, o regime de colaboração. O MEC, o Ministério da Educação Infantil, desculpe, estou misturando. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, vou falar devagar. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, tá? Federal, que vai fazer, vai normatizar, vai direcionar a Base Nacional Comum Curricular, que vai direcionar ao Plano Nacional de Educação. Então, eles que vão ter pessoas lá que vão estar estudando para elaborar todas essas concepções. Então, todo município, toda escola vai ter, com base, esses documentos. Então, esse é regime de colaboração. Porque não é cada escola vai fazer o seu documento, fazer sua BNCC. Né? A base nacional comum curricular é feita federal, né? Ministério da Educação e Cultura. Também lembrando que os sistemas de ensino têm liberdade de organização desde que estejam dentro dos termos da lei. O que é essa liberdade de educação? Então, o município de Ponta Grossa, o município de Curitiba, tem a sua liberdade, seus sistemas de ensino municipal, estadual, tem essa liberdade. O que a liberdade faz também? Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular é nacional. O Estado do Paraná fez o seu referencial curricular do Estado do Paraná. Ponta Grossa, os municípios, a maioria dos municípios fizeram seus referenciais para poder trabalhar dentro da escola. E esses referenciais estão todos embasados na Base Nacional Comum Curricular, no documento maior. Então, a lei, ela prevê que os sistemas de ensino têm a liberdade de fazer os seus documentos, tá? Mas tudo embasados na lei maior, né? Ó, desde que estejam dentro dos termos da lei maior, né? Aqui, gente, no artigo 29 e 31, nós vamos ter os níveis da educação. Uma pergunta que pode cair em concurso público, que está na LDB. Quais são os níveis da educação? Então, segundo a LDB, os níveis da educação são dois. Dois níveis, educação básica e ensino superior. A educação básica é um nível, ensino superior é outro. Então, o que forma o Sistema Nacional de Educação são dois níveis. Marquem lá, níveis, porque às vezes as pessoas confundem as palavras. Os níveis são dois, educação básica e ensino superior. A educação básica, ela é dividida. Ela é um nível, e ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil também é subdividida em creche e pré-escola. A creche é o atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade. E a pré-escola é o atendimento das crianças de 4 a 5 anos de idade. O ensino fundamental, outra etapa que faz parte do nível da educação básica, ele também é subdividido.
ensino fundamental, anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e anos finais, que é do 6º ao 9º ano. E daí nós temos o ensino médio, que também tem o subsequente e também tem o integrado do ensino médio, né? Então, esses são os níveis da educação, são 2, educação básica. Esse que eu falei para vocês são as etapas da educação básica, tá? E aqui nos artigos 29 e 31 vai falar de educação infantil, na LDB, né? Nos artigos 32 a 34 vai falar do ensino fundamental, tá? E nos artigos, depois, eu marquei aqui, em diante dos, acho que é 36, vai falar do ensino médio. Então, vai falar, na LDB, cada etapa, tá? Que pertence ao nível educação básica. Muito bem, esses são os níveis. Então, vou repetir, ó, os níveis da educação, segundo a LDB, são 2, educação básica e ensino superior. A educação básica, nós acabamos de verificar que é subdividida. Mas também na LDB, ele fala das modalidades. O que são modalidades? Gente, se a educação é um direito, é para todos. É igualdade, é para todo mundo. Mas existe a equidade. O que é equidade? Eu não posso fazer a educação igual. Imagina, vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar exemplo para vocês pensarem. Imagine se a lei tivesse escrito assim, ó. A educação indígena, o Sistema Nacional de Educação vai ser indígena. Imagine todos nós numa escola indígena. Não que não fosse ruim, mas todo mundo na escola indígena, entenderam? Então, precisava da educação a equidade. O que é equidade? Tem que existir as modalidades. Eu preciso atender de diferentes maneiras. Os níveis são 2. Educação básica e ensino superior. As modalidades, elas perpassam os níveis. As modalidades é aquele atendimento diferenciado na educação. Ela é importante porque é um olhar diferenciado, ó. Para atender toda a demanda que a população brasileira requer e garantir o acesso ao ensino de qualidade a todos, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, determina modalidades dentro dos níveis. Então, as modalidades estão nos níveis, educação básica e ensino superior. Tá? Então, na educação básica, observa a idade do aluno e se divide em educação infantil, né, como nós acabamos de falar, que os níveis da educação, né, básica e ensino superior. Eu acabei de explicar isso aqui para vocês. Cada um desses níveis de competência do Estado, da União, né, ou dos Estados da União. Aqui vai explicar, né? Então, aqui vai explicar o que, né, foi, acho que eu mudado aqui, estou falando modalidade aqui, me misturou. Vamos lá. Mas eu vou explicar aqui. Cada nível, ele tem uma responsabilidade que eu acabei de falar para vocês, tá? Qual que é essa responsabilidade? Competência dos estados. O que é competência dos estados segundo a lei? O ensino médio e ensino fundamental nos anos finais do 6º ano. Então, pode verificar que você vê escola estadual. Quando é escola, ela tem só ensino fundamental, tá? Pode ser do 6º ou 9º ano. Quando ela tem ensino médio, é colégio. Tá? Colégio estadual, ela tem, significa que tem ensino médio. Quando ela fala escola, ela não tem ensino médio, só tem ensino fundamental. Quem que atende? Quem que é responsável? Lembra que eu falei que a LDB dá responsabilidade? Responsável pelo ensino médio e pelo ensino fundamental, anos finais, do 6º ou 9º ano, é o Estado, né? Os estados da União. Os estados são responsáveis pelo ensino médio e ensino fundamental dos anos finais do 6º ou 9º ano. Quem que é responsável pelo ensino fundamental? Anos iniciais, do 1º ao 5º ano. E a educação infantil, o município. Por isso que nós não temos, e antes era assim, né? Antes nós tínhamos misturado. Né? Tínhamos escolas que tinham ensino anos iniciais e educação infantil misturava tudo, né? Agora, não, a responsabilidade foi organizada, então a lei veio organizar. Por que é bom isso? Pela responsabilidade. Porque se a educação infantil e o ensino fundamental, anos iniciais, não for bem, vai ser cobrado quem? No município, porque é a responsabilidade dele. Entenderam? É como eu falei, o pai da criança, né? E, por exemplo, se o ensino médio
Quem que é responsável? O Estado. Se o Estado não estiver dando conta, vai ser cobrado do Estado, tá? E a União, né, que é federal, o ensino superior, que também pode criar parceria com o Estado e município, né? Por exemplo, quer fazer uma universidade, uma coisa, a União Federal pode ter essa parceria, né, com o Estado e município. Muito bem, agora aqui que vai falar sobre as modalidades, né? Quais são as modalidades? Então, as modalidades é específico, tá? É um atendimento diferenciado. Por que é importante a modalidade? Modalidade é importante para que tenha esse olhar na educação. As modalidades passam ou perpassam pelos níveis de ensino. Quais são os níveis de ensino que acabamos de verificar, segundo a LDB? Os níveis do ensino do Sistema Nacional de Educação são 2, educação básica e ensino superior. As modalidades passam por esses níveis. Tá? Passa pela educação básica e passa pelo ensino superior. A educação, quais são as modalidades? Né? Segundo a LDB, mas tem mais em outros documentos. A LDB tem educação especial, educação profissional e tecnológica, jovens e adultos indígenas e à distância. Daí tem educação no campo, tem várias outras educação que vai complementar. Só que daí elas estão em outros documentos que vai complementar. Na LDB, porque daí não vai alterar toda a vez a LDB, né? Tem outros documentos que complementam. Na LDB está educação especial, educação profissional tecnológica, educação para jovens e adultos, que é chamada de EJA, educação indígena e educação à distância. Essas são as modalidades. Olha o que diz lá, ó, cada uma age em prol da população, garantida a todos o direito à educação, como eu falei para vocês. O objetivo é atender a todos, né? Então, por exemplo, a educação especial, eu tenho que ter esse olhar de atendimento especializado para esse aluno. Como eu falei para vocês, nós temos alunos que a gente verifica, nossa, tem tanta dificuldade, ele tem direito de estar na escola. Mas daí joga ele lá de qualquer jeito, faz igual aos outros. Não, é um atendimento educacional especializado. Profissional e tecnológico, educação profissional e tecnológica, é os cursos profissionalizantes. O curso profissionalizante, ele tem a mesma visão do regular, do ensino médio? Não. Ele tem que ter um outro olhar que vai formar aquele profissional. Isso é modalidade. A educação para jovens e adultos, como eu falei para vocês, tem que ter olhar diferenciado. Estamos trabalhando com adultos. Não podemos atender a educação para jovens e adultos igual nós atendemos para criança. Por quê? Porque a pessoa já é adulta. Como é que eu vou pegar uma senhorinha de 80 anos e vou cantar a galinha pitadinha? Posso até cantar, mas não vai despertar o interesse dela. Eu tenho que ter esse olhar na educação. Então, isso são as modalidades. A educação indígena, a mesma coisa, a educação à distância. Educação indígena, as tribos, é feito, né, com a língua materna, a língua de cada tribo, tá? É esse olhar diferenciado, valorizando a cultura indígena. Então, tem que ter essa visão. Não pode ser igual, né, uma outra escola, que não tem nada a ver com essa cultura indígena. Então, tudo isso são modalidades para dar esse atendimento, porque a educação é um direito, tá? Muito bem, nós iremos verificar alguns simulados. O que são simulados? As provas, né? As provas que acontecem aí, e de repente para vocês, sempre para estudar para concurso público, gente, façam simulados. O simulado ajuda você a estudar. Ele é muito importante desenvolver. Quanto mais simulados fizerem, melhor vocês aprendem, tá? Então, esses simulados são várias questões, acho que são 5 questões que eu vou passar para vocês, para a gente estudar. E outra coisa, eu sempre digo, num concurso público, quando você vai responder uma questão, converse com a questão, verifique o que ela está querendo pedir para você. E analise cada resposta. Uma palavrinha faz uma diferença enorme, né? A resposta. Vamos verificar aqui, ó. Então, qual que é a pergunta? Ó, em conformidade com a Lei 9394, como eu falei para vocês. Está escrito LDB, mas se não tivesse. Imagina você vai fazer prova, conformidade com a Lei 9394. Mas, meu Deus, que lei que é essa? LDB, tá? Então, por isso que a gente tem que saber. Quando a gente falar Estatuto da Criança e Adolescente, é Lei 8.069/90. Se tiver só esse número, é o Estatuto. Lei 9394,
96 é LDB. Então, direciona, né? Senão fica perdido. A pessoa não sabe, né? Lê lá, lei 9394, meu Deus, eu não sei que lei é essa, já dá um branco, às vezes até sabe responder, mas por conta do nervosismo não responde, porque de repente não sabe que esse número corresponde ao LDB, né? Então, por isso que eu sempre dou essa dica. Então, vamos lá, vamos ler a questão. Em conformidade com a lei 9394, LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios que nós acabamos de verificar. Os princípios que fundamentam, né, que o ensino deve ser ministrado. Está lá no artigo 3º que acabamos de ler, mas também está na Constituição Federal no artigo 206. Então, vamos verificar. Inciso 1º, né, gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, desvalorização do profissional da educação escolar. Desvalorização? Aqui já tiramos, né? Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Gestão democrática, que acabamos de falar. E gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, quais estão corretos? Né? A, os itens 1, 3. O 2, Deus o livre, né? Desvalorização. Aqui já, essa pergunta é bem, Deus o livre, bem fácil. Por favor, né? Se fosse valorização, seria os 3, mas como está desvalorização, então tira o inciso 2 e somente a questão 1 e a 3 que estão corretas. Muito bem. Então, seria todos os itens, né? Continuando, se tiver alguma dúvida, pergunte. Em consonância com a lei 9394, LDB, o dever do Estado, que acabamos de ver também, né? Dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de. Agora verifique que a questão está dizendo, por isso que eu disse conversar com a questão, ela diz exceto, não é. O que não é nesses itens, nessas alternativas? Educação infantil gratuita às crianças de até 3 anos de idade? Acesso público e gratuito aos ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria? Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso permanente na escola? E atendimento educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde, que acabamos de responder. O que não é correto nessas alternativas? A letra A. Por que a letra A? Porque eu falei bem, vou repetir. Veja como qualquer palavrinha pega a gente. Porque diz assim, ó, que o Estado, né, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, o que não é, educação infantil gratuita às crianças de até 3 anos de idade. O Estado, ele não tem o dever de oferecer essa educação para as crianças até 3 anos de idade, até 5 anos de idade. Lembra que nós falamos? Educação infantil gratuita até os 5 anos de idade. Certo? Então, aqui falou até 3 anos de idade, não é até 3 anos de idade, daí depois de 4, 5 vai cobrar, né? Não, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, seria o correto. Então, o exceto que está errado aqui é a letra A. Tá? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pergunta. De acordo com a lei de diretriz e base, aqui já está, né, explícito, que é LDB, né? 93, 94, 96, não é o princípio da educação nacional. Não é princípio, é aqueles princípios que nós verificamos no artigo 3º. Garantia de padrão de qualidade prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Respeito à liberdade, à preço e tolerância. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. Qual que está errada? Não é princípio da educação. A garantia de padrão de qualidade nas instituições de ensino privadas, não é das privadas, é na escola pública. Né? Porque nas privadas, como é que ele vai garantir qualidade? Quem que vai garantir qualidade é o sistema de ensino particular.
Ele que vai ter que fazer, garantir essa qualidade. Agora, as escolas públicas têm que, né, tem que ser garantido a qualidade. Então, o que está errado ali? As instituições de ensino privadas e filantrópicas. Tá? Certo? Porque nas escolas públicas que deve garantir o Estado, né, essa garantia de padrão de qualidade. Certo? Para que vocês possam entender. Porque senão, daí, imagine, vai garantir qualidade na escola privada. Não pode, né? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Ó, a LDB, ó, que é, por isso que eu disse, a LDB 9394, né? Barra 96. No que tange a organização da educação nacional, a organização, como é que funciona a educação nacional? Ela determina que União, Estados e municípios organizarão em regime de colaboração. Lembra que nós falamos? Né? União, Estado e município. Também tem o Distrito Federal, que às vezes é escrito na lei. Em regime de colaboração. O que é regime de colaboração? Um vai ajudar o outro. Vários aspectos. Seus respectivos sistemas de ensino. O que é sistema de ensino? Sistema de ensino municipal, estadual, federal, como eu falei para vocês. Tá? Então, considerando as competências de cada um, entre federado, né, União, Estado e município, enumera as colunas. Então, o que é a responsabilidade do município? Isso está nos artigos 9 e 13 que eu falei para vocês, 9 até 13, né? Não só do Estado, município e União, também está da instituição e do centro, lembra que eu falei? Aqui essa questão está direcionando ao que é a responsabilidade do município, do Estado e da União. Então, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação é o maior, né? União Federal. Coletar, o que é coletar? É fazer as provas, aquelas provas, ver assim como é que está a educação no país, disseminar informações sobre a educação. Tem que ser o Ministério da Educação e Cultura, União, tá? 3. Ter acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Todos. É a União. A União tem que ver, gente, porque a LDB direcionou um Sistema Nacional de Educação. O que é Sistema Nacional de Educação? As escolas, elas têm que trabalhar iguais em todo o país. A educação não pode ser diferente. Vai ser diferente, vai ter a sua equidade de acordo com as suas especificidades de cultura, de comunidade. Mas os princípios, nós falamos, são os mesmos, entendeu? O direcionamento, então, desses aspectos. Então, a ter acesso a todos os dados e informações, né, é a União que tem. A União é o Ministério da Educação e Cultura, tá? Muito bem. Então, é 3 e 3 deu, né, ali. Outro item, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandar. Quem que é responsável pelo ensino fundamental? Anos finais. E o ensino médio? O Estado, que acabamos de falar. Então, o Estado que é responsável. Tá? Quem que é responsável por ofertar a educação infantil? E com prioridade o ensino fundamental. Claro que aqui só está ensino fundamental, mas é ensino fundamental anos iniciais. Quem? O município. Né? Integrar os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino às políticas e planos educacionais da União dos Estados. Quem que vai integrar os órgãos e instituições? O município também, tá? Então, a sequência correta é, deixa eu só explicar direito aqui. Integrar os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino às políticas e planos educacionais da União dos Estados. O que quer dizer isso, né? Vou explicar direitinho. Não passei muito rápido, aí de repente não entendo. O município vai integrar órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino. Então, para que funcione aos planos educacionais da União e do Estado. O município vai integrar todo. O Plano Nacional de Educação é o maior. Daí é feito o plano estadual. E daí o plano municipal. Então, o Plano Municipal de Educação, ou referencial curricular, como eu falei para vocês, né? Os documentos do município, eles estão integrados aos órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino da União e do Estado. Então, o último ali é o município, tá?
Então, fica essa sequência aqui. Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Às vezes eu passo meio dia nisso, tomar uma água, senão eu começo a falar demais e canso. O ensino brasileiro está organizado e estruturado de acordo com a Lei de Diretriz e Base, né? LDB. Então, nós já verificamos. A educação nacional, o ensino brasileiro, ele está embasado em toda a LDB. Então, por isso que nós temos que saber a lei, a LDB, conhecer a LDB, estudar a LDB, porque tudo está embasado nela, né? Acerca da sua organização e estrutura, sabe-se que. Então, vamos verificar a organização e estrutura segundo a LDB. A modalidade da educação infantil, veja, modalidade escrito. É a etapa obrigatória da educação básica, inclui uma base nacional comum e uma diversificada. Ver se está certo ou não. O ensino médio é a etapa final da educação básica e deve preparar o aluno exclusivamente para a educação superior apenas em um nível subsequente? Vou analisando. A educação de jovens e adultos, porque aqui vai estar uma só correta, as outras vão estar tudo errado, tá? Por isso que às vezes está exagerado aí. A educação de jovens e adultos é um dos níveis da educação básica e deve ser ofertada àqueles que não tiverem acesso à oportunidade de estudo na idade própria. O ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade e, como etapa obrigatória, tem como seus objetivos desenvolver a capacidade de aprender através do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A estrutura da educação básica é formada pelas modalidades de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Qual que está correta? A letra D. As outras é bem exagerado, né? Como que é bem exagerado? Verifique a letra A. Modalidade da educação infantil. A educação infantil não é modalidade. A educação infantil é uma etapa. A educação infantil é uma etapa, tá, da educação básica. A educação básica é nível. Modalidade é que nós falamos, educação especial, educação de jovens adultos que perpassam os níveis. Então, não é modalidade da educação infantil. Quando a gente lê, ele já exclui essa questão, está errado. Por isso que conversa com a questão, isso daí está errado. Modalidade, não existe modalidade de educação infantil. Tá? Aí já tirou essa questão. A letra B. O ensino médio é a etapa final da educação básica e deve preparar o aluno exclusivamente para a educação superior de forma alguma. O ensino médio não prepara exclusivamente para a educação superior. Já tirava essa daí. Errado. Tá? A letra C. Mesma coisa que a anterior, né? A educação de jovens e adultos é um dos níveis. Não, não é nível. A educação de jovens e adultos é modalidade. É específico desse atendimento de educação de jovens e adultos. Por isso é chamado modalidade. Quando fala nível ali, já errou toda a questão, entendeu? Já tira fora essa questão, tá errado. Eu vou ler a letra E para ler depois a correta. A estrutura da educação básica é formada pelas modalidades de educação infantil. Não é modalidade de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São etapas da educação básica. E a educação básica é um nível. E educação de jovens e adultos é uma modalidade. Tá? Agora, a correta é a letra D. O que a letra D diz? Que o ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade. Sim, está correto. Uma etapa obrigatória, sim, está correto. Tem como um dos seus objetivos desenvolver a capacidade de aprender através do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Esses são os aspectos do ensino fundamental. Então, aqui, a gente conclui que essa letra D é correta, tá? Por isso que numa questão no concurso público tem que ler cada palavra. Acabei de dizer para vocês, ó, quando eu comecei a ler lá, né? Modalidade da educação infantil. Não, educação infantil não é modalidade. Educação infantil é etapa. Etapa da educação básica. E educação básica é nível. Tá? Muito bem, gente. Qual é o objetivo, né?
as modalidades de ensino, é ficar o objetivo da lei de diretriz de base é garantir que toda a população tenha acesso, por isso que existem as modalidades, tá? A modalidade é dar esse atendimento específico a cada um, educação dos jovens adultos, educação indígena, educação quilombola, educação do campo, assim por diante, tá? Muito bem, aqui nós terminamos mais uma aula